Vídeo especial hoje no canal, como criar os seus pincéis, os seus próprios brushes no Photoshop. É uma aula complementar à aula do uso de pincéis e é um procedimento muito fácil e vamos exemplificar hoje com o logo do Thundercats. Vamos lá. Primeiro é abrir a imagem que você deseja criar, a base que você deseja criar, o pincel. Pode ser inclusive uma foto, eu estou usando um logo, mas pode ser uma foto, tá? Pode ser qualquer elemento. E primeira coisa a se entender é que seria interessante retirar o fundo, recortar e separar com a seleção apropriada o que se quer deixar, isolar ali só o conteúdo do pincel. Então, se eu quero que fique só a parte vermelha e o preto vazado aqui, eu tenho que tirar todo o preto. Tenho que selecionar tudo que é preto e deletar. Para isso, nessa situação, eu vou usar a varinha mágica, né? Então, vou selecionar aqui a ferramenta varinha mágica, clicar no preto, eu estou com a opção da varinha mágica adjacente desmarcado, para que ele selecione inclusive o preto interno, tá? E aí, de acordo com a imagem que vocês forem escolher, se for uma foto, vocês provavelmente vão escolher então a seleção rápida ou qualquer outra ferramenta melhor. E antes de excluir o preto, antes de deletar, algo muito importante nesse procedimento é desbloquear a camada. Como eu faço isso? Se eu não desbloquear, eu não vou conseguir remover a cor. Clicando no cadeado que tem aqui no painel Layer, no painel Camada, uma vez. Ele transforma a camada plano de fundo em camada zero e o ícone do cadeado some, ou seja, a camada está desbloqueada. Assim, após feito o desbloqueio, eu posso teclar Delete e meu preto foi excluído. Minha cor preta foi escolhida. Pronto. Posso remover a seleção e é interessante também deixar o logo na cor preta ou branca. A cor cinza seriam as transparências. Então, tudo que for preto vai receber a cor que eu defini para o pincel. Tudo que for branco vai ser transparente e tudo que for cinza vai ser um intermediário, né? Vai ser algo translúcido, entre 0 e 100% de transparência. Então, como eu faria para transformar esta cor vermelha aqui em preto? Tá? Se for uma foto, como vai ter muito cinza, vocês podem deixar em tons de cinza ou podem aumentar o contraste com níveis, podem fazer os experimentos de vocês. Tá? O interessante é recortar, deixar transparente e deixar só o que vocês querem no pincel. Mas eu vou dar esse acabamento especial deixando o meu logo todo preto, uma cor só. Para isso, uma das coisas que eu poderia fazer é lá em Imagem, Ajustes, Matiz, Saturação e jogar a luminosidade preta nele. Né? Olha só. Deslizar o ajuste de luminosidade do matiz saturação lá para o preto. Ok, preto. Agora vamos criar o pincel finalmente lá no menu Editar ou Edit. Existe a opção ali Definir pré-definição de pincel. Tá? Ou, para quem está com Photoshop em inglês, Define Brush Preset. E aí vocês podem batizar o nome que vocês quiserem do pincel de vocês. No meu caso eu vou deixar Thundercats, só vou tirar aqui a extensão da imagem JPEG, ele já colocou automático o nome do arquivo para mim. Esse nome é o que vai aparecer lá quando eu olhar ali as pré-definições de pincel. Basta dar um OK, está pronto o pincel. Ele inclusive já carregou para mim o pincel. Vou criar um arquivo novo aqui, qualquer tamanho, só para poder testar. E olha só, estou com a ferramenta pincel aqui, ele já está funcionando. Se eu trocar a cor do pincel, olha lá, tudo que é preto recebe esta cor. Posso mudar o tamanho. Posso mudar a cor, então, né? E este é o procedimento. Separar o que se quer, recortar, gerar a transparência.
seria melhor que tudo fosse preto, a parte que vocês querem que receba a cor, e lá naquela opção que eu mostrei para vocês, editar, definir pré-definição de pincel. Somente isso, está criado o pincel de vocês. Né? Se vocês quiserem, inclusive, salvar esse pincel em um arquivo, para poder depois carregar em outro Photoshop, inclusive disponibilizar para alguém por e-mail ou pela internet, vocês poderiam também, nesta opção aqui, da engrenagem que a gente usou lá na aula de pincéis para carregar, para importar pincéis. Nessa opção da engrenagem, lá no ícone de tamanho do pincel, também há a opção exportar pincel selecionado. O pincel deve estar selecionado, ele está aqui, Thundercats, né? É o último da lista. Quando eu clico nele, eu consigo gerar o meu arquivo ABR, que é o arquivo de instalação de pincel que eu posso depois importar para outro Photoshop. Então eu vou colocar aqui Thundercats. Né? E se eu for olhar a minha área de trabalho, que foi onde eu salvei ele, está aqui o meu pincel, que eu posso instalar em qualquer Photoshop, seguindo as instruções lá da aula de pincéis do nosso curso de Photoshop para fotógrafos. Fica então essa super dica aí, essa aula especial. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.